Olá, quinto ano, boa tarde, boa semana, que Deus abençoe a nossa semana. E vamos começar nossa aula hoje na página 106, falando de preposição. Pois é, gente, aqui embaixo vocês já têm algumas preposições. Preposição, no livro de vocês está bem claro. Preposição é uma palavra que não tem significado próprio. A preposição, ela serve para ligar duas palavras. Então, vocês têm aqui bem claro no livro de vocês, leiam com bastante atenção. As palavras destacadas não têm um significado próprio. Elas servem para fazer ligação entre duas palavras e para mostrar a relação entre elas. Aqui abaixo vocês têm a definição de preposição. É a palavra invariável. Invariável quer dizer que não muda. Ela é invariável, que liga duas outras palavras entre si. Então, as preposições aqui: a, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sem, sob e sobre. Então, vocês têm as preposições e logo na frente vocês têm exemplos de frases contendo preposições. Como o livro de vocês destaca, a preposição ela é invariável, ela não muda, porém, algumas vezes ela tem alteração no fonema, né, que é o som de algumas palavras. Vejam só, quando há esta alteração, nós chamamos de contração da preposição, ou nós podemos chamar de combinação. Vejam só. Na palavra, nós temos aqui: certa vez, quando estavam na floresta, chegou a notícia de que a noiva do príncipe estava a caminho e em breve estaria lá. Na palavra na, houve a ligação da preposição em com o artigo o. Na palavra do, houve a ligação da preposição de com o artigo o. Algumas preposições podem ligar-se a outra palavra, a outras palavras. Vejam. Então aqui nós temos o que nós vamos classificar, não. O que é classificado como ligação, ou melhor, combinação e contração. Isto depende do fonema, né? Entre estas letras. Por exemplo, aqui nós temos a mais o formou ao. A mais os formou aos. Aqui nós temos uma combinação. Já aqui, per mais o, pelo. Per mais a, pela. Aqui nós temos uma contração. Por quê, Pro? Qual a diferença em combinação e contração? Vejam que aqui é muito fácil. Ao, tá vendo só? O som é o mesmo, então nós temos uma combinação. Combinação é quando o fonema entre as letras não muda. Fonema, todo mundo sabe que é som, né? A mais os, aos. Então, o fonema é o mesmo. Então, há uma combinação, eles se combinaram. Já aqui, gente, nós temos aquilo que é um pronome demonstrativo. Então, em, que é a preposição, mais o pronome demonstrativo, formou em mais aquilo, formou a preposição naquilo. Então, vejam que o som entre si é diferente, então há uma contração. Leiam com bastante atenção e vamos fazer a atividade no caderno. Quinto ano, hoje em matemática nós vamos falar de fração de uma quantidade. Como é que procede? Fração de uma quantidade é quando você pega esta quantidade, que no caso aqui é 16, vai dividir pelo denominador e o resultado você vai multiplicar com o numerador. Veja como acontece. Nós temos aqui 2/4 de 16, eu vou pegar o 16... Deixa eu fazer mais adiante para deixar o espaço aqui. Eu vou pegar o 16, vou dividir pelo denominador 4 e vamos lá. 16 dividido por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16, para 16 nada. Eu já achei o resultado. Vou pegar este 4 e multiplicar pelo numerador 2. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado de 2/4... 2/4 de 16 é igual a 8. 1/7 de 14. Eu vou pegar 14, dividir por 7. Isso aqui a gente faz até na cabeça.
14 dividido por 7 dá 2, porque 2 vezes 7 é 14. Agora que eu encontrei o quociente, eu vou pegar esse 2 e multiplicar com o numerador 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, 1/7 de 14 é igual a 2. Vamos para a próxima. 2/4 de 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Vamos para 3/5 de 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3 é igual a 12. 3/6 de 30. 30 dividido por 6 vai dar 5. E 5 vezes 3 vai dar 15. Muito simples, viram só? Depois, gente, vocês irão para ciências, na página 536 e 537. Hoje vocês irão falar da infância e adolescência. Pois é, o período de infância, ele pode ser dividido em duas fases, como vocês estão vendo. A primeira infância é do nascimento até os 4 anos e a segunda infância até os 10 anos. Já a adolescência, esse assunto é meio relativo, né? Alguns dizem que por volta de 9 anos inicia-se uma nova fase de grandes transformações físicas e emocionais. Já outros dizem que a adolescência é a partir dos 12. Então, a criança começa a se preparar para a vida adulta. É o que nós chamamos de puberdade. Na verdade, a puberdade refere-se às modificações físicas que acontecem. Já saímos da infância, estamos na puberdade. São as modificações físicas que acontecem com meninos e meninas. A palavra puberdade ela vem da palavra pubis, que em latim quer dizer pelo, penugem. É exatamente nesta fase que começa a aparecer os pelos na região dos órgãos genitais, como vagina, pênis. É nessa fase da vida que os seios das meninas começam a se desenvolver, a crescer, os meninos começam a engrossar mais a voz. E aí, quando começa tudo isso, está naquela transição, né? Da infância para a adolescência, que logo em seguida vai para a fase adulta. Na adolescência, a adolescência é um processo psicológico e social. Porque isto vamos dizer assim, isto é influência. No processo social, as pessoas que estão na adolescência, elas sofrem muita influência da cultura, do meio que está inserido, do grupo de amigos. Então, tudo isso acarreta numa transformação psicológica e social. É por isso que muitos pais dizem que é na adolescência em que eles têm alguns, vamos dizer, problema com os filhos, por causa deste processo, né? Este processo que ocorre, essa transição da infância para a adolescência e depois sair da adolescência para uma fase adulta. Então, leiam com bastante atenção as mudanças físicas que acontecem e depois vocês irão responder a página 538. Façam a atividade, leiam esta página, as duas páginas, e vamos para a atividade no caderno. Depois, 5º ano, vocês têm aí, leia páginas 536, 537, responda 538, leia a página 106, 107 e responda caderno. No caderno, assinale a resposta correta. Preposição são palavras que não têm significado próprio. Depois, preposição serve para fazer ligação entre outras palavras. Preposição são palavras que indicam ação. 2. Complete com as preposições adequadas. Lucas jogou bola, tracinho Arthur. Nunca existiu nada, tracinho nós. Falei, tracinho Maria pelo telefone. Tracinho almoço viajarei. Número 3. Circule as preposições. Maria foi ao casamento de João. Estou sob a proteção de Deus. Deixe disso. Você gosta de doces? E no número 4, vocês vão calcular a quantidade de uma fração. 3/5 de 45, vocês vão pegar 45, dividir pelo 5 e o resultado multiplica pelo 3. 2/3 de 60, pega 60, divide por 3 e o resultado multiplica-se por 2. 2/5 de 20, pega o 20, divide por 5 e o resultado multiplica-se com 2.
3 quartos de 200. Pega 200, divide por 4 e o resultado multiplica-se por 3. Boa atividade, mais tarde nos encontraremos na nossa aula do Zoom. Beijo a todos.